Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. E nessa edição do Em Dia com a Saúde, eu vou conversar com um especialista em epidemiologia, doutor Ricardo Aiden. Doutor Ricardo, obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcos. Faz um tempinho, né, que a gente não se fala. Eu fico muito feliz de estar nesse veículo, uma vez que sou amigo da casa e até já tive coluna no jornal e tudo mais, né? Então é sempre uma volta ao convívio com os amigos. Muito obrigado. Doutor Ricardo, eu gostaria de começar perguntando para o senhor qual que é a diferença, que muita gente faz uma confusão danada entre resfriado, gripe e síndrome gripal, porque a gente sabe muito bem que as pessoas acabam menosprezando a letalidade de uma gripe, que é uma coisa muito séria que até pode levar à morte. E a que acha, inclusive, que pode continuar convivendo, pode continuar trabalhando, e parece que não é bem assim, não é mesmo? Perfeito. Essa questão da separação entre gripe, síndrome gripal, resfriado, ela tem limites imprecisos, mas a gente começa sempre assim. Em tese, resfriado é uma coisa que acontece no mundo inteiro, o ano inteiro, e são os famosos rinovírus, e entre eles está o temível Covid, né? Que não deixa de ser um vírus ligado aos vírus de transmissão respiratória e do resfriado. E, obviamente, que eles sofrem mutações de adaptação que os tornam mais virulentos, que os tornam mais transmissíveis, né? E a gente pôde ver isso num passado recente, quando apareceu o primeiro SARS-CoV, ou Covid, número 1 aí no caso, né? E depois SARS-CoV-2, que seria esse Covid que ganhou o apelido de 19, porque foi achado nos últimos dias do ano de 2019, e o MERS, né, ligado ao Middle East, o Oriente Médio, que matou 35% das pessoas, então, que foram acometidas por ele. Então você veja que eles não têm de simples nada, a não ser o que a gente chama, o próprio batismo já diz tudo, né? Resfriado comum. Resfriado comum é aquele quadro que a pessoa tem dor no corpo, dor de cabeça, um pouco de arrepio de frio, mas que é autolimitada, a pessoa espirra muito, o nariz escorre e tudo mais. Agora, é óbvio que a partir disso aí você tem as outras graduações, tem vários vírus, como o vírus sincicial respiratório, por exemplo, né, que é um vírus que pode acometer crianças pequenas, etc., e que pode ser letal, inclusive também para o adulto imunodeprimido ou imunossuprimido, dependendo da circunstância de cada um. E todos esses vírus provocam o que eles chamam de síndrome respiratória aguda grave, SIRAG, S-R-A-G, síndrome respiratória aguda grave, que o próprio nome também já define que não tem mais nada de comum, é febre alta, queda do estado geral, dificuldade respiratória ou desconforto respiratório, e acompanhado de febre e dificuldade, às vezes, de troca de oxigênio com o meio ambiente, dificuldade respiratória, cansaço extremo, né? E que aí a gente enquadraria todas essas doenças mais enroladas. O vírus sincicial respiratório, mais da criança, mas também do adulto. A própria gripe ou influenza, né? Que a gente destacaria influenza A, influenza B, e ainda, se quiser separar desse grupo H1N1, que são vírus de diversas origens, né? Vem, às vezes, de uma gripe aviária, que passa do frango para o homem, e essa transposição ela é sempre problemática, como foi lá atrás o próprio H1N1, na famosa gripe espanhola, e agora, mais recentemente, assolando a gente, e fora de época, porque gripe é mais frequente a disseminação dela nas épocas de frio, onde as pessoas se aglomeram mais, mas no caso aí apareceu H3N2, que não é uma novidade, e ainda com uma mutação que foi
percebida e descoberta e isolada na Austrália, em Darwin, e logicamente que essa modificação ela tem provocado esse estrago que a gente está vendo. E é muito frequente, né? Hoje mesmo um paciente meu, até são amigos meus, houve uma transmissão intradomiciliar e de Covid, e todo mundo imaginava que uma das pessoas teria pego Covid, ela foi testada, deu Covid negativo, PCR negativo, mas deu influenza positivo, influenza A. Então você veja que essas coisas elas estão se misturando e estão causando problemas no dia a dia. Doutor Ricardo, nós temos uma pandemia e no Brasil nós temos uma epidemia dentro da pandemia. Uma epidemia de gripe influenza, H3N2 Darwin, dentro da pandemia de Covid-19. Gostaria que o senhor tentasse explicar para a gente, primeiro, por que o Brasil está enfrentando uma epidemia de gripe agora no verão? É uma excelente colocação essa questão, né? Por que a gripe está fora de hora ou fora do esquadro, como eu já disse na resposta anterior. O que acontece é assim, com a preocupação voltada para a pandemia, e não havia como não ser, todos nós assustados, preocupados, tomando todos os cuidados possíveis e imaginários, correndo atrás de uma vacina. Abro um rápido parêntese, depois podemos voltar nisso. Aliás, vacina salvadora, a gente está vendo aí que os exemplos se sucedem, apesar de ter gente que não toma vacina, não acredita na vacina e paga, às vezes, com a própria vida. 75% a 90% do que tem sido internado em hospitais do Brasil inteiro são pessoas não vacinadas para o Covid. No Emílio Ribas, 90% do que internou eram não vacinados. No HC da USP, cerca de 85% a 87% de quem precisou internar eram não vacinados. Então, viva a vacina. Mas, apesar disso, a vacina da gripe ela ficou em segundo plano e as pessoas não acorreram na mesma proporção, porque o brasileiro gosta de vacina e toma vacina de gripe todo ano. Minha mãe, até os 91 anos de idade, quando ela se foi por outras razões, ela tomou a vacina dela, inclusive no ano que ela completou seus 91 anos. Ela ia lá na fila e tomava a vacina dela. Só que agora, com essa preocupação voltada para a pandemia, muita gente boa que saía para tomar sua vacina de gripe ficou com medo de enfrentar fila, aglomerado, de ter pessoas que eventualmente pudessem estar com o Covid e não tomaram sua vacina de gripe. Foram os mais baixos índices de adesão à vacina de gripe dos últimos anos. Isso se deu no mundo inteiro. E, felizmente, né, os expertises perceberam que as duas vacinas podem ser tomadas concomitantemente e na próxima leva, quando for fazer o reforço 3 ou, quiçá, o reforço 4, como já está acontecendo em Israel e vai acontecer aqui no Brasil, se Deus quiser, proximamente, para aquelas situações específicas, situações especiais, com algumas séries de vacinas, as pessoas vão acorrer e vão tomar a vacina de gripe e isto deverá se circunscrever como sempre circunscreveu-se, né? Vacina de gripe é uma vacina magnífica. E para quem não gosta de vacina e fica falando, se a vacina da Covid não fosse boa, não precisava tomar mais de uma vez. A gripe a pessoa toma 20 anos. Minha mãe, sei lá quantas séries de vacina de gripe tomou ao longo da vida, 25, 30, desde que a vacina existiu, que ela entrava todo ano na fila e tomava. Ou seja, a gotinha que salva é outra, que você faz campanhas, vacina e revacina para poder boosterizar a resposta. Então não tem nada de diferente com essa história de ter que tomar 2 ou 3 doses, um reforço de Covid. Isso daí é novidade só para quem não é do ramo, para quem tem má vontade com as coisas e que é do contra. Quem não é do contra, quem não tem má vontade, quem é bem informado sabe que tem várias vacinas que precisam ser repetidas e ser reforçadas. Então, passamos para a próxima questão. Doutor Ricardo, nós temos
nós estamos enfrentando duas doenças, a Covid-19 e a influenza. Muitas pessoas acabam se confundindo, achando que tem uma doença quando na verdade tem outra. Ou seja, a pessoa realmente, na prática, está com gripe e acha até que está com Covid-19. Evidentemente, eu imagino que apenas o teste clínico vai dar a certeza absoluta de qual doença a pessoa está. Mas eu gostaria de saber do senhor o seguinte: é possível identificar sinais e sintomas que diferenciem que a pessoa tem a gripe e não a Covid-19? Ó, possível é, e é uma coisa mais para o expertise do que para o socorrista que não é infectologista, que, aliás, é uma coisa que eu falo, não quero que ninguém fique aborrecido com isso, mas eu acho assim, cada macaco no seu galho. Então, é importante que o especialista seja ouvido, seja consultado se necessário, em qualquer circunstância. Se a pessoa tem enxaqueca, ela deve procurar um bom neurologista e que tenha preparo para atender enxaqueca e não ficar dando tiro no escuro em balcão de farmácia, às vezes comprando um remédio A, um remédio B, porque não precisa receita, tomando aí um monte de coisa para tirar a dor de cabeça dele. Assim como a gente viu recentemente no chikungunya, né? Virou uma doença de todo mundo, menos do infectologista. Aí cansei de ver gente tomando baldes de cortisona no primeiro instante, quando a gente sabe que cortisona no primeiro instante de doença infecciosa, lógico que tem ação anti-inflamatória, mas lógico que bloqueia uma das vias de resposta contra o agente. Não vamos nem falar do chikungunya e nem da dengue e tampouco do Covid. Vamos falar de uma outra coisa, por exemplo, mononucleose, citomegalovirose. Tem vários tipos de vírus que, ao invés da cortisona ajudar, ela atrapalha. Eu não estou fugindo do tema, não. É só para dar conta de que é muito importante você ouvir o especialista. É lógico também que ninguém é bobo e a gente sabe que é impossível um sistema de saúde coexistir com infectologistas de plantão na porta dos pronto-socorros do mundo. Nem tem infectologista para tanto. Para você ter uma ideia, não há um número suficiente de infectos para fazer parte dos serviços de infecção hospitalar. Às vezes, um infecto atende em 2, 3 hospitais como médico de infecção hospitalar. E nesses rincões do Brasil, às vezes, quem faz infecção hospitalar é alguém que recebe um treinamento e que consegue, obviamente, que estudando e se aperfeiçoando e fazendo teleconsulta com os colegas de referência, se sair bem e se sair muito bem. Então é assim, não é para achar que só a nossa especialidade que importa, mas é para destacar a importância do infectologista ser ouvido em qualquer tempo, né, que necessário. Mas o que acontece na prática é o seguinte: é muito complicado, até para o expert, estando lá num pronto-socorro, num primeiro atendimento, você clinicamente diferenciar aquilo que pode ser um Covid se iniciando daquilo que pode ser uma gripe se iniciando ou ser um resfriado comum, ok? Então, qual é a ideia no momento em que você tem as duas coisas se entrelaçando e os relatos de infecção dupla se sucedem, tá? Tem vários relatos. Outro dia publicaram um caso lá em Israel, uma grávida que isolaram os dois vírus. Aqui no Brasil tem vários casos semelhantes ao longo do país, que também se identificou dois vírus, gripe e Covid, concomitantemente. Porque é óbvio que a pessoa vai numa noitada, como houve agora aqui em Santos, por exemplo, uma dessas festas da passagem de ano, todo mundo aglutinado, e que pessoas que passaram por essa festa que já me ligaram e precisaram ser atendidos, tem um monte, e algumas com gripe e algumas com Covid. Então não precisa ser muito esperto para saber que a via de transmissão respiratória ela pode facilitar a passagem tanto de um quanto de outros vírus, né? Numa circunstância como essa. Então, o que é prático? Bom, mas você falou que não é fácil e nem é simples. Isso.
não é fácil, não é simples, e chega a um ponto que é meio que vira adivinhação. Por mais expert que seja o colega, que tenha anos e anos de vivência, tá? Eu poderia dizer assim que um quadro mais leve, com menos comprometimento geral, é possível que seja um resfriado, um com um pouco mais de comprometimento, é possível que seja gripe, mas é possível que os dois não sejam nenhuma coisa nem outra e seja Covid. Ou seja, como é que a gente faz para sair dessa bananosa? O termo melhor é bananosa. Como é que a gente sai disso? Testando. O Brasil é um país que, infelizmente, ainda testa pouco. O teste tem custo, mas o teste tem economia de escala. Quando você identifica com precisão que o cara está que o paciente, né, está com a doença A e não com a B, ou está com a B e não a A, você economiza na escala. E o plano de saúde, ele tem que cobrir o teste. O teste caiu muito o preço, o teste é muito objetivo, o teste é muito rápido, é muito eficiente, tanto para identificar se é gripe, quanto para identificar que é Covid. E você tem uma economia de escala, porque você cuidando direito desses quadros, a pessoa dificilmente baixa hospital e gera custo sobre custo. Para a gente estar falando daquilo que leva, às vezes, à limitação de disponibilidade de teste, porque a vida humana não tem preço. Então, o correto, e é o que a gente faz mais do que a média, nós infectologistas, é pedir testagem sim, e fazer testagem dupla, tá? Ah, mas eu acho que eu estou com Covid, eu tive um contato com Covid, sim, mas provavelmente você deve ter Covid, mas você vai testar gripe também, que é o que foi o que aconteceu hoje com uma pessoa que me procurou, inclusive pessoas do meu relacionamento pessoal. Apareceu um caso no grupo, né, de familiar e de amigos, agora na passagem do ano, e a pessoa comunicou a todos, e uma das pessoas testadas, a gente imaginando que poderia ser Covid, e deu gripe na cabeça. Agora, vá lá essa pessoa só fazer teste de Covid, porque uma pessoa determinada teve Covid, a gripe passava batido. E qual a relevância disso na história? Que gripe tem tratamento. Tratamento e tratamento bem eficiente. Quanto mais rápido diagnosticar a gripe e entrar com o oseltamivir, nome popular Tamiflu, que muita gente, de novo, estocou, guardou na gaveta, e quem tiver, por favor, disponibiliza para quem estiver precisando, obrigando, inclusive, os pacientes a comprar manipulado a droga, esgotou a droga no mercado e esgotou no serviço público, ainda não sei se já foi reposto, né? Até ontem ainda não tinha sido reposto na quantidade necessária. Quando você faz o diagnóstico de gripe, você trata a pessoa e limita sobremaneira o dano. A gripe, às vezes, ela é muito danosa em alguns grupos, em criança pequena, em idosos, em pessoas imunossuprimidas ou imunodeprimidas, em grávidas. Gripe é um angu de caroço quando atinge uma gestante. E essas pessoas precisam ser testadas, precisam ter seu diagnóstico rápido e a intervenção com o medicamento que ataca e controla o vírus da gripe. Agora, mesmo assim, às vezes, como o vírus é rápido, ele pode causar um dano respiratório bastante parecido com o do Covid e pode, às vezes, levar pessoas a óbito. Está aí a gripe espanhola, que não deixa ninguém mentir, foram cerca de 200 milhões de pessoas que morreram no mundo inteiro. E naquela época não tinha avião a jato, né? Que uma pessoa estava na França, pegava um avião, vinha para o Brasil, passava para cá, saía daqui, ia para os Estados Unidos. Ainda assim, os soldados que estavam lutando nos frontes de batalha de 1914, 15, 16, 17, 18, naquelas voltas para casa e etc., levaram consigo o vírus da gripe espanhola, por isso que atingiu tanto o continente europeu, quanto o continente americano, quanto o continente sul-americano. Demorou mais, porque vinham de navio, mas desembarcavam em Nova York e depois viajavam para a costa leste, porque muitos eram da costa leste. A história dessa epidemia, ela nos ensina a todos. Tem um livro magnífico chamado 1918, que eu recomendo que as pessoas possam ler e que vão aprender um pouco sobre epidemia. Ricardo, para a gente encerrar, uma pergunta que eu considero muito importante, que é com relação a essa nova variante, a Omicron, que está aumentando bastante o número
número de casos no Brasil. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente quais os reais riscos que essa variante representa para o Brasil, ainda que pese um cenário em que temos uma boa parte da população brasileira já vacinada. Então, isso você apanhou bem, né? Essa cepa tem se disseminado com uma velocidade incrível, em especial no Reino Unido, que tinha muito voo. Foi um país que por muito tempo foi dominante lá dominador, né, da África do Sul, junto com a Holanda e alguns segmentos com a Alemanha, etc. Então eles sempre tiveram muito intercâmbio e com isso as pessoas de avião a jato levam a cepa de um lado para o outro com muita rapidez. A gente já sabia que isso ia acontecer. E chegou a mais de 100 mil casos por dia no Reino Unido. E alguns países, então, que você tem visto a disseminação rápida da Omicron e se tornou prevalente, como lá no Reino Unido. Estou usando o Reino Unido porque é o exemplo mais gritante e mais bem apanhado do ponto de vista de estatística, né? O Imperial College, a Universidade de Oxford, eles têm isso daí bem na mão. Mas atrás também, os Estados Unidos não fica atrás, lá com a John Hopkins e todos esses órgãos que monitoram saúde, que é fundamental. E por que não dizer aqui a Fiocruz, a Universidade de Pelotas, tem a Universidade de São Paulo, a gente tem grandes grupos também aqui no Brasil. O que a gente precisa é fazer testes, sequenciar mais, né? E essa cepa, ela preocupa sim, ela se dissemina muito rápido, ela se aparelhou pela natureza, é um mecanismo de fuga e defesa dos agentes infecciosos, desde as bactérias até os vírus, eles se aperfeiçoam para pular de pessoa para pessoa. Uma das coisas que implica mais em mudanças de padrão de cuidados com relação à Omicron é a qualidade da máscara que a gente usa. Essas máscaras que a gente vê, às vezes, algumas pessoas usando na rua, com o nariz de fora, aquelas máscaras toscas, às vezes até de papel, que eu já vi, máscaras caseiras que não são trocadas a cada 3, 4 horas e não tem 3 camadas, essas máscaras não seguram a Omicron. O que segura a Omicron é a N95, essa máscara aqui, tá? Que é a máscara do famoso bico de pato. Ela é desagradável, ela constrange, ela prende, mas ela veda de forma espetacular. E você ainda pode colocar por cima dela uma máscara cirúrgica descartável ao final do dia, uma vez que as N95 podem ser reaproveitadas em sequência, depois de 4, 5 dias fora do uso, você pode voltar ao uso. Coloca uma dessa por cima, tá? Agora, assim, quem me ouve pode achar que a gente está exagerando. Não, tem trabalhos, esses dias rolaram aí na imprensa normal, né, não científica, os trabalhos mostrando a importância da melhora do padrão das máscaras, porque a Omicron é uma cepa que se adaptou para passar rapidamente de uma pessoa para outra. Outra coisa que conta muito na transmissão é o tempo de exposição. Em média, um vírus desse, ele precisa no mínimo de 10, 12 minutos até 18, 20 minutos, dependendo das condições. E, logicamente, que aí entra a importância da vacina de novo. O tempo todo nós temos que destacar a importância da vacina. A vacina faz com que uma pessoa vacinada ela emita menos vírus quando está infectada, porque a vacina não é um escudo protetor, ela não impede a não transmissão do vírus se a pessoa se expuser grandemente, ela reduz a possibilidade de você se infectar, reduz a emissão de vírus e encurta o período de emissão de vírus. Então a pessoa ela infecta menos por menos tempo e consegue ter alta antecipada desde que não tenha um quadro grave com situações limitantes que às vezes causam intenso sofrimento e que por vezes, dependendo das circunstâncias, pode levar a pessoa até o óbito. Uma coisa que se observou lá no Reino Unido, onde está correndo solta essa cepa Omicron, e também a gente começou a perceber isso aqui no Brasil, é que a gravidade dos casos tem sido menor do que anteriormente vistos, e em especial, repito, volta de novo a vacina no cenário, na população vacinada. Tá? Só não toma vacina, né? Como é que é?
tinha uma musiquinha que falava ruim da cabeça ou doente do pé, quem não gosta de samba. Então é isso aí, João Gilberto sendo invocado aqui e falando que, trocando em vez do samba que todo mundo gosta, tem que gostar da vacina também. Brasileiro, por tradição, adora vacina, toma vacina, vai para vacinação, tá? Tem índices altíssimos que lugar nenhum consegue. O estado de São Paulo tem uma organização ímpar de estrutura vacinal. Tem outros estados que igualmente têm essa mesma possibilidade, né? O estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, alguns estados que têm uma organização invulgar. E, no geral, o Brasil ele é muito bom em esquema de vacinação, serve de exemplo para outros países. Então, de novo, voltamos à vacina. As pessoas vacinadas têm se saído melhor com esta cepa ou com outras cepas, a Delta e tudo mais. E é fundamental, então, voltar a esse ponto, né? Mas, como você bem apanhou, Marcos, é fundamental a gente estar preparado, porque a gente acredita, infelizmente, que essa cepa ainda cresça. A gente viu aí os navios de cruzeiro, né? Se você conversasse com os infectologistas, né, eu me incluo, claro, entre eles, mas assim, a imensa maioria dos infectologistas foi da opinião de que não se deveria liberar ainda esses navios de cruzeiro, porque as condições ambientais de um navio de cruzeiro favorecem muito a disseminação desse tipo de doença, mas poderia ser uma gripe mesmo também, uma influenza desses, um H1N1, tá? Os exemplos, eles se sucedem, e quem quer contrariar a ciência e a natureza corre sempre um risco aumentado ao fazer esse tipo de movimento. Aí o que acontece? Acontece que as pessoas investem do emocional, se preparam, saem de suas cidades, de suas localidades, vêm para Santos, para o Porto de Santos, ou Rio de Janeiro, ou Florianópolis, aonde se queira, e tem que parar o cruzeiro no meio do caminho. Não é uma coisa barata, né? Fora o fato de que pode criar esse tipo de expectativa, e não é a primeira vez que isso acontece. Existem vários laboratórios ao vivo. Logo no início do começo da epidemia, lá em Yokohama, o navio ficou lá fundeado, enquanto eles iam selecionando e testando. Foi um pouco demorado, porque era muito no começo, mas um monte de gente boa que ficou a bordo foi contraindo o vírus. Mas poderia não ser esse vírus, a gente poderia estar falando de outros vírus, aqueles vírus de transmissão por alimentos e tudo mais, em especial pela água, aquele famoso caso da infecção intestinal que deu com desidratação, né, diarreia, vômitos em profusão no navio de cruzeiro da Disney, que teve que parar num porto em caráter de emergência, se fazer resgate aéreo para levar as pessoas para hospitais nos Estados Unidos, na Flórida em especial, para poder hidratar as pessoas para não morrer de desidratação aguda, né? Que era o Norwalk, famoso Norwalk, porque Norwalk é uma cidade lá do Minnesota, onde esse vírus foi descrito a primeira vez justamente numa epidemia de transmissão hídrica pela água. Então a gente sabe que tem uns modelos de transmissão em epidemiologia que só contraria quem não lê a história da medicina, não lê a história das epidemias, não é epidemiologista, entendeu? E assim, aí parece uma cantilena chata, né? Lá vem aquele chato falar de vacina, de máscara, etc. Ricardo Weiding, médico infectologista, obrigado pela sua participação. Espero contar com a sua presença aqui no Orla Play e em outras oportunidades. Se Deus quiser, sempre um prazer estar com você e estar com os ouvintes e leitores do Jornal da Orla. Um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa transmissão. Eu quero lembrar que essa nossa conversa, ela fica permanentemente disponível no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook, no portal jornaldaora.com.br, em formato de vídeo e também em formato de podcast. Obrigado a todos e até a próxima.